Quando estamos passando por momentos difíceis, há um jogo que tendemos a jogar com Deus. Você conhece um esporte de formação de equipes chamado Cabo de Guerra? Esse jogo envolve duas equipes que puxam pontas opostas de uma corda. A equipe vencedora é a equipe que puxa com mais força, fazendo com que a adversária cruze a linha pelo meio. A corda é uma metáfora para as nossas batalhas, enquanto você e Deus estão em lados opostos. Deus está puxando esse assunto, dizendo para você deixar isso de lado para que Ele possa cuidar disso. No entanto, você está segurando desesperadamente porque acha que pode vencer essa provação sozinho. Você pode não perceber, mas esse é um cenário frequente no nosso dia a dia. Fazemos tudo para manter o controle de nossas lutas e permanecer do lado vencedor. Fazemos isso para ignorar a capacidade de Deus de lidar com esse problema para nós. Puxamos continuamente a corda, o que também nos afasta dele. Será esta verdadeiramente a estratégia que pretendemos? Deus não quer que você esteja do outro lado. Se você realmente o conhece, não há uma única escritura que sugira que você esteja competindo com Deus. Minha pergunta agora é: por que você está virando as costas para Ele por causa de uma batalha que está passando? Alguns animais costumam se esconder quando não estão se sentindo bem. Eles se isolam porque, se seus predadores descobrirem que estão doentes, isso os torna presas fáceis. Eles são incapazes de se proteger, então se escondem e sofrem sozinhos. A grande vantagem de nós humanos é que sabemos melhor. Sabemos que devemos procurar ajuda quando precisamos. Sabemos que não podemos sobreviver sozinhos a momentos de dificuldade. Mas às vezes nos escondemos de Deus, embora Ele seja o nosso maior aliado. É verdade, nos distanciamos dele, mas podemos ser tão atraídos pela ilusão de controle que preferimos resolver tudo sozinhos. Uma das razões pelas quais fazemos isso é porque Deus tende a ficar em silêncio, mas isso não significa que você esteja sozinho. Quando clamamos a Deus, ficamos principalmente desesperados. Isso nos deixa muito ansiosos e expectantes por uma resposta. Automaticamente procuramos sinais e mudanças para confirmar se Deus realmente nos ouviu. A questão é que Deus não trabalha dessa maneira. Ele prefere trabalhar em silêncio, pois é assim que ele testa sua fé nele. A Bíblia é uma manifestação de sua segurança verbal. Sua palavra é algo em que você pode confiar a qualquer hora e em qualquer lugar. Deus opta por ficar em silêncio para que você pratique o hábito de confiar em sua palavra. Acredite ou não, a Bíblia é o seu plano de batalha. Hebreus capítulo 4, versículo 12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muitas vezes sentimos que o silêncio de Deus significa que Ele está inativo. Nos sentimos abandonados e negligenciados. Contudo, a verdade é que o movimento de Deus é silencioso e detalhado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo devido Ele vos exalte. Isso acontece na hora certa, meu amigo e minha amiga. Você precisa aceitar que o momento desejado não é o melhor. Mas só porque o seu tempo não foi seguido, isso não significa que nada esteja acontecendo. Acredite, mesmo neste exato momento, Deus está agindo. Algo em sua situação está mudando. Você não está em uma sala de espera ou de prontidão. Seu bem-estar é a prioridade de Deus. No momento em que você se sentir sozinho, abra a Bíblia e deixe que Ele afirme isso. Nunca desanime pelo silêncio de Deus. Isso significa apenas que Ele está 100% focado em travar a sua batalha. Dê um passeio pela estrada da memória e lembre-se dos momentos em que Ele falhou com você. Deus nunca deixou você se defender sozinho. Você chegou até aqui, e tudo isso por causa da graça inabalável de Deus. Reveja os desafios que você enfrentou. Sempre que nos deparamos com uma provação, sentimos que ela é a mais difícil de todas. O que deixamos de considerar é que cada desafio se torna mais difícil porque estamos sempre nos tornando mais fortes e melhores. Deus não dá problemas na nossa mão e nos deixa sozinhos para sobreviver. Nosso Deus não é assim. Quando Deus fez uma companheira para Adão, Ele revelou que é insuportável para ele ver um humano lutando sozinho. Foi também por isso que Ele nos concedeu o Espírito Santo. Veja Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A presença de Deus está dentro de nós. Isso não te traz conforto? As pessoas dirão que sempre estarão ao seu lado, mas em alguns casos não conseguem realmente cumprir essa promessa. Elas deixam você lutando quando você menos espera. Mas quero que você entenda que Deus nunca fará isso com você. Você não é diferente de Jacó, Josué, Davi e de todos os outros que venceram as provações com sucesso com a ajuda de Deus. Deus ama você tanto quanto ele amou os heróis da fé. Então confie quando digo que ele transformará você em um vencedor ou uma vencedora. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 declara: O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Esta mensagem é para você guardar e usar sempre que precisar. Quando você permite que Deus te conduza através de uma batalha, submeta-se a Ele sem reservas. Isso é algo que a maioria dos humanos, inclusive eu, somos culpados. Dizemos a Deus que estamos entregando esse problema. Dizemos que confiamos nele. Afirmamos que estamos elevando nossa preocupação a Ele. No entanto, na maioria dos casos, os nossos dedos ainda estão de alguma forma agarrados a essa questão. O problema é que podemos ser teimosos até mesmo ao pedir ajuda. Gostamos de ser assistidos em nossos próprios termos. Deus pode estar ajudando você com um problema em sua vida amorosa, mas você está com muito medo de prosseguir com isso. Ele pode estar proporcionando um maior avanço em sua carreira, mas você está muito arrasado com a porta que Deus fechou para ter essa oportunidade de agir. Você entendeu o meu ponto? Se Deus quer te levar até a linha de chegada, mas você está se segurando nesse problema, como você poderá triunfar? Jó, capítulo 22, versículo 21 diz: Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Você tem que deixar Deus tomar as rédeas. Remova todo o orgulho do seu coração e deixe o Senhor lutar por você. A resistência irá potencialmente sabotar os planos de Deus que são do seu interesse. Submissão também significa pedir todo o apoio de Deus. Sabemos que nosso Pai é um Pai generoso, mas quando ele sente que você não espera muito dele, isso pode parecer um insulto. Imagine isso. Um cego orava a Deus todos os dias, pedindo a ele que fizesse um milagre e deixasse um de seus olhos ter visão. Em cada oração o cego dizia: Por favor, Deus, cure um dos meus olhos, apenas um é suficiente para mim. Posso economizar e fazer a cirurgia no outro. O que você acha que Deus teria sentido, sabendo que ele havia provado seu poder a todos desde o início dos tempos, mas a fé desse cego se limitava a curar apenas um de seus olhos? Pense no que você está passando agora e no seu pedido a Deus. Esta é a imagem completa do que você precisa? Essa oração reflete o que você realmente deseja? Porque se não, então isso fala muito sobre a quantidade de fé que você tem nele. Conforme citado em Mateus capítulo 17, versículo 20. E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Se você precisar mover uma montanha, peça a ele força para mover mais de uma. Não limite seu pedido. Submeta o seu coração e a sua alma a ele. Dessa forma, Deus saberá que você possui uma fé incomparável nele. Ele saberá que você crê no poder infinito que ele tem. Deixe que essa passagem em Marcos, capítulo 11, versículos 22 ao 25, seja o seu alicerce. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Você sabia que no livro de Gênesis, Jacó realmente lutou com Deus como forma de provar sua fé? Jacó estava pronto para começar uma nova vida em um novo lugar, mas ouviu dizer que Esaú, seu irmão, estava prestes a lançar um ataque contra ele com um exército. Mais tarde naquela noite, um homem lutou com ele por horas.
Jacó suportou a luta e esteve perto de perder, mas se recusou a desistir, a menos que o estranho o abençoasse. Ele deve ter notado que esse estranho não era um homem comum. Seu oponente, então, disse que seu novo nome seria Israel, o que significa que Jacó lutou com Deus e com os humanos e foi vitorioso. No dia seguinte, Israel foi incrivelmente abençoado e afirmou que encontrou Deus face a face. Ele foi fiel o suficiente para exigir ajuda e não desistir. Quando estiver enfrentando uma batalha, você deve lutar espiritualmente com Deus, mas não com o propósito de dominá-lo, e sim porque deseja mostrar a Ele que não está desistindo de nada. Clame por Ele e nunca pense que você pode resolver tudo sozinho. Você não foi feito para correr a corrida da vida de maneira solo. Respire o ar fresco e retire-se do ambiente negativo de controle e estresse. Estou dizendo isso a você com a maior confiança. Não importa o que você esteja passando agora, Deus está com você. O fracasso em nossas vidas geralmente é o resultado de tentarmos resolver as coisas sozinhos. Até aprendermos que a paz e a segurança só são garantidas quando deixamos o Espírito de Deus nos guiar, continuaremos a passar de luta em luta e de decepção em decepção. Meu amigo e minha amiga, você já pensou nas intenções de Deus para a sua vida? O que um pai deseja para o seu filho? Todos os pais desejam ver os seus filhos crescerem e se tornarem personalidades excelentes, ainda maiores do que eles próprios na sociedade. Todos os pais ficam orgulhosos a cada dia que veem seus filhos alcançando novos marcos e progredindo em seus diversos campos de atuação. Da mesma forma, Deus sente prazer quando seus filhos progridem e também prosperam. O Salmo 35, versículo 27 diz: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Em outra tradução da Bíblia diz assim: Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente, que eles digam sempre: como é grande o Senhor, Ele está contente porque tudo vai bem com o seu filho. Deus se alegra com o seu bem-estar. Ele gosta de ajudar você. Talvez você esteja atormentado com perguntas como: se Deus me ajuda, então por que Ele não me ajudou da última vez, mas em vez disso deixou as coisas acabarem em dor? Se Deus me ajuda, por que ainda estou enfrentando dificuldades? Se Ele realmente ama ajudar seus filhos, então não sou filho dele, pois não vi ajuda alguma. Seja qual for a sua questão, é compreensível que as nossas mentes estejam sobrecarregadas de dúvidas, decepções e desespero por causa dos desafios da vida. O grande profeta Jeremias, que tinha um relacionamento próximo com Deus, também passou por momentos assim em sua vida, como está escrito em Jeremias capítulo 14, versículos 8 e 9. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. Porque serias como homem surpreendido, como valente, que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Jeremias também lidou com o desespero e a lamentação por um tempo. Essas coisas o fizeram pensar muitas coisas sobre Deus, até que o Senhor falou com ele e disse para não pensar ou falar daquela maneira, mas sim crer, pensar e dizer o que era certo sobre sua fé em Deus. Veja Jeremias capítulo 15, versículos 17 ao 19. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: Se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser as coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. O profeta estava abrindo seu coração e derramando suas angústias e decepções diante de Deus. Porém, além de tudo o que ele estava dizendo, o Senhor, que conhece todas as coisas e sabe o que realmente precisamos, falou com ele para afastar de si esses pensamentos e palavras inúteis. Você sabe por que Deus disse a Jeremias para se arrepender de tais coisas e confiar nele?
porque somos mais influenciados por tudo aquilo que abrimos nossa vida para receber. Se você se abrir para decepções, desespero, medo, vergonha ou raiva de Deus, tudo isso criará raízes e logo te colocarão contra Deus. Esse se colocar contra Deus não me refiro a uma renúncia direta da fé, mas a uma perda de confiança onde dependemos de tudo, exceto de Deus. É assim que caímos na autodependência. Muitas pessoas pararam de ir à igreja, pararam de orar sobre as coisas e simplesmente decidiram fazer tudo sozinhas. Agora, elas apenas praticam o cristianismo sozinhas, orando e lendo a Bíblia apenas como uma observância religiosa. Elas não oram e leem a Bíblia porque querem conhecer mais a Deus ou obedecer ao que sua palavra diz, mas só querem manter o contato porque ainda gostam das coisas de Deus. No entanto, se afastaram de uma vida de fé. Por quê? Porque essas pessoas sentem que Deus não é confiável, que Deus falhou quando elas mais precisavam dele, que Deus é muito lento ou que Deus interfere em seus planos. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, alertou sobre esse afastamento não apenas porque temos que estar sempre rodeados de pessoas que creem, mas por causa do que esse isolamento do nosso compromisso com a comunhão pode fazer conosco. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O apóstolo Paulo acrescentou ainda em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19: conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Sua fé tem que estar no lugar. Se o diabo conseguir te convencer e confiar em seu próprio entendimento, ele te levará para uma vida de lutas e arrependimentos para o resto da vida. As coisas podem não acontecer como você deseja. Verdade seja dita, é assim mesmo quando confiamos em outras coisas. A razão pela qual muitas vezes aceitamos outras coisas além das de Deus é porque sentimos que elas são em sua maioria tangíveis. Mas lembre-se disso, você é um filho da fé. Você não nasceu na família de Deus com coisas tangíveis que possam ser alteradas. Você não foi salvo por algo que pôde ver, tocar ou manusear fisicamente, mas pelo sangue eterno de Jesus e pela operação do Espírito de Deus. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida útil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. A Bíblia diz que o justo, o homem ou a mulher de Deus, viverá pela fé. Andamos pela fé e não pelo que vemos. O que essas palavras significam? Significam que, independentemente do que você passou, onde esteve e onde possa estar na vida agora, sua dependência deve permanecer em Deus e somente em sua ajuda. Certa vez ouvi alguém dizer que, devido às nossas limitações humanas, vemos apenas um fragmento do quadro mais amplo dos planos e da obra de Deus nas nossas vidas. Contudo, se pudermos confiar no Senhor para o panorama geral, independentemente da visão atual, então poderemos nos abrir para um mundo de possibilidades ilimitadas. Não tente viver sua vida sozinho. Você nunca entrará no plano ou propósito perfeito de Deus para a sua vida tentando resolver tudo por si só. É hora de deixar o Espírito de Deus te guiar. É hora de deixar o Espírito Santo te ajudar. Há uma razão pela qual ele é chamado de advogado, ajudador e consolador. O Espírito Santo não é uma versão inferior de Deus. Ele não é um subordinado. Ele não é menor em sua divindade. Ele é uma parte confirmada na Trindade, assim como o Pai e o Filho. Ele esteve presente no início e ainda estará presente no final. Ele é tudo o que precisamos para sermos completos no Senhor. Quando você recebe Jesus, seu Espírito, o Espírito Santo, passa a viver em seu coração. O Espírito Santo pega todo o poder transformador de Deus e o traduz em nós. É através do Espírito de Deus que vemos e experimentamos as possibilidades em Deus. Existem coisas na Terra que não são tão transformadoras por natureza. Talvez você não precise esperar em Deus para te guiar e fazer essas coisas. Chamamos algumas dessas coisas de bom senso. Algumas aprendemos na escola e outras em casa. Outras aprendemos observando os outros. Veja, temos um cérebro e uma mente funcional para essas coisas.
São coisas como escovar os dentes e tomar banho, ou comer para saciar a fome, descansar após um dia frutífero de trabalho, ou plantar sementes para uma colheita. Deus dá a todos a capacidade natural de aprender e fazer essas coisas, mesmo sem ter um relacionamento com Ele. É por isso que temos gênios e profissionais que são muito bons em seu ofício e ganham a vida ensinando as pessoas a se destacarem nessas coisas naturais. Contudo, nenhum ser humano pode conhecer as coisas de Deus pela sua mente natural. Nenhum indivíduo pode compreender o fim desde o início com base na força de sua própria mente. Simplesmente não vai funcionar. É por isso que você tem gênios e celebridades ricas que são escravas de demônios, doenças, casamentos fracassados, frustrações e depressão. Existem médicos e conselheiros que passaram a vida educando e ajudando as pessoas a aprenderem a lidar com essas coisas, que também são vítimas dos mesmos sofrimentos. Estas não são coisas que a mente natural possa descobrir. Porém, quando deixamos o Espírito de Deus nos guiar e nos ajudar, a vida ganha um novo olhar. Você verá luz nas trevas, esperança no desespero, força na fraqueza e paz na tempestade. Deus disse em Zacarias capítulo 4, versículos 6 ao 8. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo, e o povo vai gritar: que beleza! Que beleza! O Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse: Zorobabel pôs o alicerce deste templo, e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você para falar a eles. Você não vai superar as suas batalhas atuais com a força do seu próprio braço. Você não vai se libertar desse vício se não se voltar para Deus. Na verdade, você pode ficar ainda mais preso aos problemas se tentar resolver tudo sozinho. Mas quando você deixar o Espírito Santo te guiar e te ajudar, ele te pegará pela mão, nivelará as montanhas diante de você e te dará um testemunho do poder de Deus. Nestes últimos dias, onde há tanta frustração, medo, incerteza, mágoa e cansaço, essa é uma mensagem trazida para te sustentar. Encorajo você a reservar um momento para entregar a Deus essa questão urgente em sua vida. Peça ao Espírito Santo para te ajudar no caminho que ele julgar ser adequado. Substitua suas preocupações e frustrações pela paz de Deus. Apegue-se a Ele e livre-se desses pensamentos prejudiciais. Encontre a sua paz no seu relacionamento com Ele, sabendo que você é amado, e porque você é amado, se você permitir, Deus irá te guardar. Tempos atrás, nossos domingos eram sagrados, reservados para comunhão e adoração. As famílias, ligadas pela tradição e pela fé, transmitiram a tocha da crença de geração em geração. Mas agora, essa chama treme no vento da mudança. Não se trata apenas de faltar ao culto de domingo ou de escolher o trabalho em vez do culto, mas é uma mudança sísmica na nossa paisagem espiritual. Imagine um mundo onde a própria essência da fé é moldada e remodelada para caber nas caixas convenientes do ganho pessoal e da autorrealização. Não apenas perdendo o contato com as nossas raízes, mas também esquecendo o próprio solo de onde aquelas raízes extraíram vida. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova religião que se disfarça sob o disfarce de espiritualidade, mas é desprovida do amor sacrificial e da humildade que constituem a base da verdadeira fé. Onde é que nos perdemos? Quando foi que os ensinamentos eternos de Cristo, enraizados no amor e no serviço, foram ofuscados por um evangelho egocêntrico? Esta religião emergente é uma miragem perigosa. Ela promete liberdade, mas acorrenta a alma à autoindulgência. Ela defende o individualismo, mas nos isola na alegria humanitária da fé partilhada. Mas não desanimemos. Assim como uma única vela pode perfurar a noite mais escura, cada um de nós detém o poder de reacender o verdadeiro espírito da nossa fé.
Somos chamados não apenas a ser espectadores, mas a participar ativamente nesta batalha pela alma da nossa espiritualidade, recuperando a essência da nossa fé. Uma fé que olha para fora, que serve, que ama incondicionalmente. A história do cristianismo não é de aceitação passiva, mas de amor revolucionário. É uma narrativa marcada por indivíduos que ousaram resistir às marés do seu tempo, movidos por convicção inabalável e um amor sem limites. Não somos apenas herdeiros desse legado, nós somos seus portadores. Meu amigo e minha amiga, você já notou como a cultura atual defende a busca pela felicidade e realização pessoal como o bem maior? É um toque de sereia, atraindo até mesmo os mais fiéis para fora do curso. Este não é o Evangelho de Cristo. Este é um evangelho do eu. É um sistema de crenças que eleva nossos próprios desejos, sonhos e conforto ao altar onde somente Deus deveria reinar. Este credo moderno diz que o objetivo final da vida é a nossa própria felicidade. Mas espere, vamos fazer uma pausa e refletir. Será que foi realmente isso que Jesus nos ensinou? Considere as palavras profundas de Jesus em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 26. Aqui ele não está nos entregando uma passagem para uma vida de conforto e autoindulgência. Em vez disso, Jesus está nos chamando para um caminho de abnegação, uma jornada de segui-lo, mesmo quando isso desafia a nossa zona de conforto. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Neste momento de idolatria, o eu, a mensagem de Jesus é de fato revolucionária e contra-intuitiva. Ele não está nos chamando para uma vida de miséria, não, mas para uma vida de sacrifício significativo, onde encontramos verdadeira alegria e realização, não em servir a nós mesmos, mas em servir a Ele e aos outros. Esta emergente religião do eu é um engano astuto. É como uma miragem no deserto, prometendo realização, mas levando apenas a uma terra árida de solidão e desespero. A Bíblia nos alerta sobre tais enganos. Assim como Eva foi enganada no Éden, muitos hoje estão sendo seduzidos por este sistema de crenças atraente, mas perigoso. É hora de acordar, livrar-se das correntes do egocentrismo e abraçar o verdadeiro chamado de Cristo. É um chamado para entregarmos nossos sonhos, nossos desejos e nossas próprias vidas aos pés de Jesus, confiando que, ao nos perdermos por sua causa, encontraremos o verdadeiro propósito e alegria da vida. Estamos numa encruzilhada, enfrentando uma escolha entre o Evangelho de Cristo e o Evangelho de nós mesmos. O caminho que escolhemos moldará não apenas as nossas vidas, mas também as das gerações vindouras. Vamos escolher com sabedoria. Vamos escolher Jesus. Quantas vezes ansiamos pelo smartphone mais recente ou pelo modelo de carro mais novo, mesmo quando o que temos atualmente nos serve perfeitamente? É um ciclo sem fim, não é? Este esforço constante por mais é um sintoma de uma questão mais profunda. A religião emergente da autogratificação, onde os desejos pessoais e as buscas materiais ofuscam o nosso bem-estar espiritual e a nossa bússola moral. Esta nova religião não é o Evangelho. É um caminho perigoso que nos afasta da verdadeira essência da felicidade e da realização. É um mundo onde a busca por bens materiais e status social se torna um ídolo, substituindo o amor e a reverência que deveríamos ter por Deus. Esta idolatria de si mesmo e do materialismo é um engano astuto, uma miragem que promete felicidade, mas nos deixa mais vazios e insatisfeitos do que nunca. É hora de se libertar dessa ilusão. Vamos mudar nosso foco do que o mundo nos diz que deveríamos ter para o que Deus diz que precisamos.
Lembremos que a verdadeira alegria não vem do aparelho mais recente ou do carro mais caro. Vem de conhecer a Deus, de viver uma vida que o honra e de amar os outros como Ele nos ama. Devemos guardar os nossos corações contra a atração sedutora desta nova religião do materialismo e do egocentrismo. Vamos escolher viver uma vida com propósito, fundamentada na verdade da palavra de Deus, em vez de sermos influenciados pelos prazeres passageiros do mundo. Então, peço a você que estejamos vigilantes. Vamos nos lembrar diariamente do que realmente importa. Vamos viver uma vida que reflita o amor de Deus e os seus ensinamentos, e não as promessas vazias de um mundo que constantemente nos diz que precisamos de mais para sermos felizes. Lembre-se de que a verdadeira felicidade e realização vem de uma vida vivida em harmonia com a vontade de Deus. Uma vida que valoriza as riquezas espirituais em detrimento da riqueza material. A verdadeira essência do contentamento. Não se trata de acumular mais para nós mesmos, mas de buscar algo maior. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, nos guia com estas palavras: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É como construir uma casa. Em vez de nos concentrarmos na decoração do interior, deveríamos primeiro estabelecer uma base sólida. Essa base é o nosso relacionamento com Deus. Agora vamos mergulhar mais fundo nessa ideia com uma mensagem poderosa de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 25. Ele desafia a obsessão do nosso mundo com a autopreservação, dizendo: Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Parece paradoxal, não é? Somos bombardeados diariamente com mensagens que nos dizem para olharmos para o número 1, para subirmos a escada a qualquer custo. Mas aqui está um alerta surpreendente. A verdadeira vida, a alegria real e duradoura, não se encontra no apego, mas no desapego. Não no acúmulo, mas na generosidade. Então, por que estou compartilhando isso com você? Porque, meu amigo e minha amiga, há uma tendência perigosa insinuando-se em nossas vidas, uma espécie de nova religião. É a crença de que a vida envolve autodescoberta e autorrealização. Mas cuidado, este não é o Evangelho. Esta é uma versão distorcida e diluída da verdade, e está levando muitos ao erro. O caminho para a verdadeira felicidade não é encontrado na autoglorificação, mas no autossacrifício. Não se trata de nos encontrarmos, mas de nos perdermos no serviço aos outros e no amor de Deus. Lembremos-nos de que o nosso valor não é medido pela nossa riqueza ou pelas nossas realizações, mas pela nossa disposição de nos submetermos à vontade de Deus e de seguirmos o seu caminho justo. Quando aceitamos Jesus como nosso guia, encontramos nosso verdadeiro propósito e significado na vida. Esse caminho, porém, nem sempre é confortável ou fácil. Exige sacrifício e, às vezes, significa até enfrentar provações e tribulações que testam a nossa fé. Lembre-se de que nossa segurança e conforto não são os objetivos finais. Antes, o objetivo é glorificar a Deus através de nossas vidas, mesmo na adversidade. Há um movimento sutil, mas poderoso, que contradiz essa crença central. É muitas vezes rotulada como a nova era ou espiritualidade alternativa, e o seu apelo é inegavelmente forte. Este movimento seduz com promessas de iluminação pessoal e libertação espiritual. Afirma oferecer um buffet de opções espirituais, encorajando os indivíduos a criarem os seus próprios caminhos para a verdade. Superficialmente, isso pode parecer libertador e inclusivo, mas há um perigo oculto escondido por baixo. Veja, esse movimento muitas vezes carece de profundidade e integridade. É um mercado espiritual onde a sabedoria antiga e as práticas sagradas são reembaladas e vendidas sem respeito ou reconhecimento das suas origens. É como um buffet espiritual onde você pode escolher o que mais lhe agrada, sem nenhum compromisso ou entendimento profundo. Essa abordagem não é apenas desrespeitosa, é perigosa. Considere a inconsistência em suas crenças e ações.
Ao mesmo tempo que defende a harmonia e o respeito ambiental, apoia simultaneamente práticas que prejudicam o nosso planeta. É uma contradição que revela uma falta de compromisso genuíno com os valores que prega. Além disso, esta nova religião promove uma espécie de consumismo espiritual. Sugere que a iluminação e o crescimento espiritual podem ser facilmente adquiridos por um workshop ou seminário. Mas o verdadeiro crescimento espiritual não é uma mercadoria. É uma jornada que exige dedicação, introspecção e muito trabalho. Não é pular de uma filosofia esotérica para outra conforme o capricho dita. É o desenvolvimento pessoal e espiritual genuíno e contínuo. Então, o que isso significa para nós como seguidores de Cristo? Primeiro, devemos ser vigilantes e criteriosos. Devemos reconhecer que a verdadeira sabedoria e iluminação vem de um relacionamento profundo e comprometido com Deus e não da última moda ou filosofia espiritual. Nossa fé não tem a ver com conveniência ou autogratificação, mas é sobre um compromisso vitalício com o crescimento, o serviço e a glorificação de Deus. Ao navegarmos nessas águas desafiadoras, vamos nos apegar à nossa âncora em Cristo. Lembremos-nos de que a nossa jornada com Ele pode nem sempre ser fácil ou confortável, mas é autêntica, profunda e, em última análise, gratificante. Esta nova religião emergente pode parecer atraente, mas é um caminho que nos afasta da verdade, da mensagem vivificante do Evangelho. Concluindo, não nos deixemos influenciar pelo fascínio desta nova e perigosa religião. Em vez disso, reafirmemos o nosso compromisso com Cristo, com a verdade do Evangelho e com a jornada de crescimento espiritual genuíno. Sejamos exemplos de fé, esperança e amor em um mundo que busca significado. Lembre-se, somente em Cristo encontraremos nossa verdadeira identidade, propósito e caminho para a vida eterna. Você está lidando com uma situação impossível em sua vida agora? Deus pode tornar possível essa situação impossível, não importa os obstáculos em seu caminho. Querido filho de Deus, o que vem à sua mente quando você pensa sobre o poder e a ação de Deus? Deus não é uma divindade que fica encurralada pelos acontecimentos, se tornando fraco. Deus não é pego de surpresa por nenhuma situação em nossas vidas. Ele nunca comete erros. Ele nunca errou e nunca errará. As pessoas que o servem e confiam nele, às vezes enfrentam situações impossíveis. Sim, enfrentam. No entanto, elas nunca ficam sem ajuda. Às vezes, Deus nos poupará de certos desafios e outras vezes Ele nos deixará cercados e até mesmo oprimidos pela situação. Porém, em todas essas situações não importa a natureza do problema em questão. Ele sabe como nos libertar. Uma coisa que quero que você saiba sobre Deus é que Ele sabe como livrar o seu povo, aqueles que confiam nele, dos problemas da melhor maneira. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9: tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Pode não acontecer do jeito que você deseja, mas Ele sempre cumprirá a sua promessa. Davi também testificou nos Salmos, capítulo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Não posso dizer que sei como você se sente ou as coisas pelas quais pode estar passando agora. Não posso dizer que entendo completamente a crise na sua vida. No entanto, quero que você saiba que Deus pode pegar essa situação impossível agora mesmo e torná-la possível. Não deixe o diabo fazer você sentir que isso está além de Deus ou que Ele não se importa com você, mesmo que a situação pareça estar demorando muito para ser resolvida. Eu sei que muitos dias são difíceis, mas o seu lugar mais seguro é com Deus. Uma coisa que realmente parte meu coração é quando ouço pessoas que foram pressionadas pela vida dizerem como sentem que Deus as traiu. Outro dia me deparei com a postagem de uma jovem no Twitter e ela estava contando por que parou de frequentar a igreja e não queria mais ter nada a ver com Deus. Tudo porque ela sentia que Deus tinha seus favoritos e ela não era um deles. Ela disse que nunca recebeu nada do que pediu. Muitas pessoas que ela conhecia obtiveram testemunhos e milagres, mas parecia que ela nunca conseguia nada, mesmo fazendo as mesmas coisas que os outros faziam. Foi triste ler essa declaração de alguém que provavelmente só queria usar a Deus. Por favor, ouça com atenção.
Quero que você saiba que o fato de ainda não ter visto nenhuma mudança não significa que Deus não exista. Também não significa que Ele não te ama. Há uma declaração do apóstolo Paulo sobre a profundidade do amor de Deus por seus filhos em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem morte e nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe como ele mencionou diferentes tons de desafios? Ele listou demônios, principados, vida, morte, tempo e problemas. Ele disse que nenhuma dessas coisas é suficiente para nos separar do amor do Pai. Deus demonstrou o amor dele por você já quando Jesus morreu naquela cruz. Como um pastor costumava falar, mesmo que você fosse o único na terra, ainda assim, Jesus teria vindo para morrer por você. Deus te ama muito. Portanto, não se trata do amor de Deus, mas da sua soberania. Deus é soberano em todos os níveis, meu amigo e minha amiga. Tudo que Ele o faz de acordo com seu plano mestre. Isso pode até te colocar em uma situação difícil agora, mas se você abrir a sua visão, verá que Deus está em cada história e em cada detalhe, mudando tudo para a grande revelação do seu propósito. Se como aquela jovem você sente que Deus nunca te ouviu, mesmo que você tenha colocado sua confiança nele e esteja obedecendo ao que a palavra diz, então você deve se lembrar de uma coisa: confiar em Deus é uma questão de fé e submissão a Ele. Ser filho de Deus não tem a ver apenas com receber grandes coisas na vida e ter todas as necessidades atendidas. Isso é uma bênção e nossa herança. No entanto, quanto mais você crescer em Cristo e no seu relacionamento com Jesus, mais aprenderá que os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos. É preciso fé para confiar e segui-lo fielmente até que o milagre aconteça. Ele tem muitas razões pelas quais pode não fazer algumas das coisas que você pede. Não é porque ele não quer, não é porque ele é um avarento que barra o melhor dos seus filhos. Não é porque ele não tenha o poder para isso. Deus nunca é fraco e pode sim fazer o impossível. Talvez você não esteja pronto para as coisas que está pedindo a Deus. Ou talvez você esteja pronto, mas ainda não é a hora. Talvez você pense que precisa disso, mas de acordo com o plano de Deus, na verdade, você não precisa. Pode ser por qualquer motivo, mas não é porque é impossível para Deus. Lembre-se, Ele criou o universo e tudo que nele há. Ele capacitou uma mulher de 90 anos a conceber e dar à luz a um bebê. Ele abriu o Mar Vermelho e o caminho através dele para que seu povo caminhasse em terra seca. Quando o inimigo perseguidor se aventurou a tentar o mesmo, eles se afogaram. Deus capacitou um adolescente a derrubar um gigante com apenas uma pedra de sua funda. Ele fez com que a cabeça de um machado flutuasse na água. Ele trouxe de volta a vida de um homem que havia morrido e estava enterrado há 4 dias. Eu poderia continuar mencionando os inúmeros milagres de Deus aqui. Nada é impossível para Deus fazer. Veja o que diz Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? E a Bíblia diz que Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele já fez isso antes, se Ele fez isso pelos outros, então certamente Ele pode fazer isso por você. Deus pode, meu amigo e minha amiga. Por favor, repita isso comigo e diga para si mesmo: Deus pode tornar possível o meu impossível. Não importa o obstáculo diante de mim. Você não precisa saber como Ele fará isso. Esse não é o seu trabalho. Seu trabalho é crer que Ele pode fazer isso e que Ele fará. E a Bíblia diz que Ele se mostra forte em favor daqueles cujos corações estão voltados para Ele. Situações impossíveis são aqueles momentos em que você se sente mais desamparado. São momentos em que não há nada que você possa fazer, dizer ou dar um jeito sozinho. Em uma situação impossível, você está se agarrando à última gota. Muitas pessoas caem em depressão, frustração e desespero quando são confrontadas por uma situação assim. Mas e se eu te dissesse que Deus adora situações impossíveis? Por que Deus gosta disso? Porque são nessas situações que Ele tem a oportunidade de se revelar a você. Me lembro de uma época em que precisei pagar minhas mensalidades na faculdade durante um certo período. Tínhamos algo que chamavam de exame intermediário, do qual queriam que todos os alunos participassem. Era crucial para nós passarmos nesse exame, ou nunca chegaríamos ao exame final. Acontece que eu não tinha o dinheiro para pagar as taxas e o exame estava se aproximando.
Orei e confiei em Deus por isso. Fiz todos os telefonemas que pude. Não me qualifiquei para um empréstimo estudantil e fiquei sem saída. Mas continuei lendo, estudando e me preparando. Eu confiava em Deus e estava disposto a passar por essa situação até o fim. Aprendi através de muitas dificuldades em minha vida que minha única esperança era Jesus. Fora dele, eu não tinha esperança, mas com ele, mesmo quando parecia que estava passando por dificuldades, havia esperança para o meu futuro. Até que o dinheiro que eu precisava finalmente chegou na noite anterior ao exame. O sistema escolar foi configurado de tal forma que não era possível fazer transferência digital. Você só poderia pagar suas taxas no caixa de um banco aprovado, onde eles emitiriam um recibo para você ser confirmado na inscrição da escola. Naquela manhã, saí cedo e cheguei primeiro no local da prova. Vi outros estudantes esperando também. Alguns ainda não tinham pagado e esperavam que pudessem entrar. Eu estava com o meu dinheiro, mas estava esperando os bancos abrirem. Quando os bancos abriram, os professores e supervisores já haviam começado a selecionar os alunos que fariam o exame e a mandar os outros para casa. Antes de correr para o banco, percebi que eles tinham nas mãos uma folha de papel com os nomes impressos de quem pagou. Quase perdi a esperança, mas ainda confiei em Deus para um milagre. Então fui ao banco e fiz o pagamento. Quando voltei, estavam chamando os nomes e estavam quase no final da lista. Eles deveriam chamar 120 nomes entre as centenas de alunos daquela lista. O restante não pagou e por isso não estava na lista. A lista foi impressa para que, mesmo que você pagasse naquela manhã, ainda seria impossível ser chamado. Mas eu tinha visto e lido sobre o poder de Deus e estava disposto a confiar a Ele. E adivinha só, meu nome foi chamado como o último nome da lista. Embora tenha conseguido uma resposta às minhas orações, não consegui esconder meu choque. Como isso aconteceu? Claro que não esperei para descobrir, corri e fiz o exame. Este é apenas um exemplo do quão longe Deus pode ir por qualquer pessoa que ouse confiar nele, não importa a circunstância que esteja diante de você. Sua situação está ruim, realmente muito ruim? Você pode confiar isso a Deus. Ouse confiar isso a Deus. Leve isso a Ele em oração e fique firme em sua palavra. Talvez a situação seja tão desesperadora que você não tenha tempo de ler sua Bíblia. Então busque em seu espírito por uma palavra, como esta em Isaías capítulo 50, versículo 7. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Este é um dos meus versículos favoritos, especialmente a primeira parte, o Senhor me ajudou. Quando estou desanimado ou desesperado, oro a Deus dizendo: Pai, não sei o que dizer ou como orar nada agora, mas vou me lembrar de que o Senhor é a minha ajuda e me ajudará. Isso me faz continuar e vejo Deus mudando a situação a meu favor. Você precisa aprender a levar a sério as palavras de Deus, especialmente suas promessas para você. Através da fé e da paciência, você verá o impossível se tornar possível diante dos seus olhos. Não desista ainda. Embora possa falhar, embora o prazo possa até passar e o problema surgir, não perca a fé. Existe um Deus que segue seu povo até o fogo. Ele às vezes pode te manter longe do fogo, mas outras vezes ele entra com você lá para que você seja refinado pelas chamas. E então ele te trará para fora com um testemunho maior. Se os 3 rapazes hebreus tivessem sido impedidos de serem lançados na fornalha ardente, eles teriam continuado a defender Deus, mas apenas com o mesmo testemunho de antes. Eles não teriam nada de especial para compartilhar e para mostrar aos que os rodeavam sobre Deus. Porém, Deus usou uma situação impossível em suas vidas, algo que eles não esperavam, como um meio de se revelar através deles. Meu amigo e minha amiga, Deus está prestes a usar a sua situação para se revelar ao mundo e a você em maior medida. Entregue a situação a Ele através da oração e da confiança total e veja como Deus torna o impossível possível. Veja o que diz o livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Podemos aprender muito e receber encorajamento da vida de nosso Senhor Jesus, o único que Deus deu a mais alta autoridade e o nome acima de todos os outros nomes. Deus tem um plano para a sua dor. Pode parecer improvável, mas é verdade. Você não está em uma jornada sem esperança com Deus. Confie na sabedoria dele, ele te acompanhará durante essa provação. Pare um momento e pense sobre isso. Jesus era Deus em carne. João capítulo 1 nos diz que ele é a palavra de Deus, o mesmo que Deus, que se encarnou e viveu entre sua criação para que pudesse nos salvar. Veja, como a própria palavra de Deus em forma corporal, Jesus foi chamado de Filho de Deus. Isso pode ajudar na sua compreensão da natureza trina de Deus. A única maneira pela qual o Todo-Poderoso poderia viver e caminhar entre a humanidade sem meramente possuir um corpo humano já existente seria se tornar ele próprio um. E para vir e ser o sacrifício perfeito para a redenção do homem, ele não tinha que possuir a natureza pecaminosa que é transferida através da semente humana de Adão. Portanto, ele escolheu uma virgem, e o Espírito Santo fez seu ventre conceber. E foi assim que Jesus nasceu. Assim, ele tem o título de Filho de Deus. A palavra sempre existiu com o Pai, e ninguém jamais viu ou conheceu plenamente o Pai ou o Filho na carne. Mas Jesus, que sempre esteve com o Pai desde o início dos tempos, agora desceu à terra para ser conhecido como Filho na carne. Em outras palavras, ele abraçou uma vida inferior para que se tornasse a esperança de toda a humanidade. O propósito desta mensagem não é te ensinar sobre a Trindade, mas te mostrar que, seja na paz ou na dor, Deus tem um plano para o seu destino, e se você confiar sua vida a Ele, verá coisas maiores surgindo. Ao olharmos para a Bíblia, lemos no nosso texto de abertura que Jesus se humilhou em obediência até a sua morte. Isso não foi uma coisa fácil de fazer. Quando Jesus orou no jardim do Getsemane, em agonia, pediu ao Pai que tirasse o cálice do sofrimento que o esperava. Então novamente ele orou: "Não seja a minha vontade, mas a tua vontade." Você sabe o resto da história. Ele foi açoitado da maneira mais dolorosa e depois recebeu uma pesada cruz para carregar até a colina chamada Gólgota, ou Calvário, onde foi crucificado, morrendo pelos pecados de toda a humanidade. Quando Jesus abraçou a morte de cruz, em completa rendição à vontade de Deus, ele deu a Deus a oportunidade de provar ser fiel e de exaltá-lo acima de todos os nomes. Ninguém mais foi ou será capaz de pagar o preço que Jesus pagou por toda a humanidade, não vivendo para si mesmo, mas para os outros, antecipando um futuro onde Deus reunirá todas as pessoas de todas as nações sob o abrigo dos seus braços como filhos. Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3, nos encoraja a imitar Jesus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam. Uma das razões pelas quais você deve sempre obter forças mantendo os olhos em Jesus é para não desanimar ou ficar cansado. A palavra de Deus nos diz que Jesus tinha algo em que estava focado, a alegria diante dele. O que era essa alegria? Era uma alegria ter você e eu nos tornando membros da família de Deus. Foi a alegria de resgatar a humanidade da condenação e do sofrimento eterno. Foi a alegria de nos tornarmos o cabeça da criação de Deus, o sumo sacerdote da nossa confissão, a esperança de toda a eternidade e o nome que supera todos os outros nomes, tanto no céu como na terra. Não poderia haver nada maior do que isso, nenhuma honra maior do que isso. E ele se comprometeu a confiar que o Pai o ajudaria a levar isso até o fim. Ao enfrentar suas provações e passar por esse período difícil, estou aqui para te encorajar e dizer que, assim como ele fez com Jesus,
O plano de Deus é usar essa dor para te preparar para coisas maiores. Lembre-se de que a palavra de Deus diz que seus planos para você são para o bem e não para o mal, para te dar um futuro e uma esperança. Lembre-se de que ele diz que, acima de tudo, deseja que você prospere em todos os aspectos da sua vida. Isso inclui prosperidade mental, familiar, relacionamentos, negócios, espírito e saúde. E às vezes, chegar a essa prosperidade te leva a passar por situações dolorosas e momentos difíceis. Mas não desista, faz parte do plano. Você precisa confiar no Senhor Jesus durante todo o processo. Você precisa confiar sua aprovação a Deus, assim como Jesus fez. Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 10 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para que todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está vendo isso? O que qualificou Jesus para se tornar o sumo sacerdote designado por Deus para toda a humanidade? Isso nos diz que foi sua submissão reverente ao plano do Pai, sua obediência, mesmo em lágrimas e clamores fervorosos para que Deus salvasse sua vida. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado através do seu sofrimento. O caminho para a beleza e a perfeição não é pavimentado com lindas flores. Pelo contrário, é pavimentado com dificuldades e sofrimentos. Porém, no final há um trono reservado para quem perseverar até o fim. Através do seu sofrimento, Jesus se tornou a fonte da salvação eterna, o que significa que, além de Jesus, nunca haverá outra fonte de salvação. Ele pagou o preço final. Deus nunca permitirá que aconteça nada que ele saiba que você não será capaz de sobreviver. E por sobreviver, não quero dizer com sua própria tenacidade e determinação. Isso nos falha. Os homens mais fortes foram prejudicados pelas circunstâncias da vida. Por exemplo, não creio que o corpo humano tenha capacidade de suportar o calor de uma fornalha em chamas. No entanto, Deus permitiu que isso acontecesse. Você sabe por quê? Porque ele sabia que os rapazes hebreus confiariam que ele interviria em seu favor. Portanto, a sua capacidade de superar a situação não estava na força humana deles, mas na sua fé no poder de Deus para libertá-los. O mesmo vale para Daniel na cova dos leões, Davi e o gigante Golias, Gideão e seus 300 homens contra um exército de milhares, Moisés e muitos outros sobre os quais lemos na palavra de Deus. Tudo isso nos mostra que Deus conduz seus melhores seguidores nos momentos mais difíceis para levá-los aos melhores lugares. Você pode escolher confiar nele durante suas provações para alcançar as coisas maiores que ele tem reservadas para você. Ou você pode optar por se contentar com algo menor, desistindo de Deus e vivendo uma vida comum, derrotada. O pai da fé, Abraão, teve que lidar com a espera do filho da promessa durante 25 anos, a partir dos 75 anos de idade. Mas ele confiou em Deus mesmo assim. Davi foi separado da sua casa e família para salvar o seu povo e servir um rei que tinha inveja dele. Moisés teve que lidar com suas próprias limitações humanas e liderar uma nação inteira de pessoas obstinadas. Essas situações podem não parecer como ser jogado na cova dos leões, ser pendurados numa cruz ou ser jogado numa fornalha ardente, mas não foram caminhadas alegres. Contudo, aqui está o resumo de cada uma dessas experiências em um versículo do Salmo 66, 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Cada um desses homens foi ridicularizado e passou pelo fogo e pelas águas da vida. Mas sabe de uma coisa? Todos terminaram em um lugar de honra. Jesus, Abraão, Moisés, Davi, os rapazes hebreus e todos os outros na Bíblia. Ninguém que confiou em Deus suas dificuldades terminou em vergonha ou arrependimento. Absolutamente ninguém. No final de suas vidas, eles tinham maior sabedoria, maior experiência, maior unção, maior honra e maiores legados do que quando iniciaram suas jornadas. Em toda a Bíblia, depois de Jesus, Davi é referido como o maior de todos os reis de Israel, ainda maior que Salomão. Ao descrevê-lo,
Eles o chamavam de O Rei. Abraão era conhecido como pai da fé e amigo de Deus. Moisés era conhecido como verdadeiro profeta de Deus. Cada um desses homens se tornou o herói da fé e realizou feitos alucinantes sobre os quais ainda lemos hoje. Por quê? Eles confiaram em Deus em suas provações. Eles creram nele. Eles creram que Deus nunca os abandonaria e que a dor deles era um processo para algo maior. Eles não estavam preocupados por não entenderem o processo. Em vez disso, escolheram confiar naquele que estava por trás do processo e não foi provado que estavam errados. Deus provou ser fiel. Hoje, convido você a abraçar esse entendimento e fortalecer a sua fé em Deus. Chore muito se for preciso, mas faça isso diante de Deus em oração e de portas fechadas. Ninguém compreende o seu coração tanto como Ele. Faça seus pedidos serem conhecidos a Deus, quantos você quiser, mas faça isso enquanto se apega firmemente a Deus. As pessoas podem zombar de você e aqueles em quem você confia podem te trair, mas Deus jamais te abandonará. Ele estará com você, mesmo quando você se sente mais sozinho. Eu encorajo você a mudar sua perspectiva da dor. Considere isso uma ferramenta de Deus e não algo maior do que o seu Pai. Não é algo destinado a te destruir, mas a te fazer prosperar, assim como Jesus foi exaltado através do sofrimento. Nas mãos de Deus, você está mais seguro e logo emergirá como ouro refinado no fogo, uma beleza celebrada por todos ao seu redor. Não desista. Você está em um processo e logo a honra chegará. Em breve, você entrará na bênção preparada para você, como diz Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.